Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Nessa videoaula a gente vai estar trabalhando o menu formatar e o menu ferramentas, né? Nas duas primeiras aulas nós vimos menu arquivo e editar, exibir e inserir. Então nessa terceira aula a gente vai tratar do menu formatar e o menu ferramentas, certo? Então, para que a gente possa começar a trabalhar com eles, eu vou mostrar para vocês aqui o que a gente tem dentro do menu formatar. A gente tem a opção de formatação direta, né? Formatação de números, células, linhas, colunas, planilhas, mesclar células, páginas, intervalo de impressão, tá? Então, a gente tem algumas propriedades interessantes. Mas para que a gente possa fazer a utilização desse menu formatar, eu vou criar uma planilha simples, né, de notas, para que a gente possa se utilizar dessas propriedades, ok? Então eu vou criar um boletim escolar, onde eu vou ter nome do aluno. Aí eu vou alinhar aqui a minha coluna juntamente com o nome do aluno. Nota 1, um boletim simples para a gente. Nota 2, para a gente só ter uma noção de como é que vão funcionar as propriedades, tá? Então, média, ok? Eu vou colocar aqui o nome do aluno, Adriano Pontes, João Silva, Maria Alice, e só mais um para completar, Bruno Silva também, mais um parente. Então vou colocar aqui que ele teve 2, 2,3, 4,6, 7,6, 7, 3,2, 6,3, 7,1, 2,3, 8 e 8, tá? Então essas foram as notas dos alunos. Vou apenas dar uma centralizada, colocar em negrito, colocar a fonte um pouco maior, né? E vou colocar também as bordas, né? Tenho aqui as bordas, vou colocar as bordas, aqui também vou colocar bordas. Clicar aqui, ó, selecionar as bordas. Aqui eu escolho o tipo de borda, né? Posso estar escolhendo qualquer tipo de borda como esse, mas eu estou utilizando uma borda simples, certo? O boletim escolar aqui também vou aumentar para 20 e vou colocar esse boletim com outra cor de fonte, por exemplo, um azul, ok? Para que eu não possa ter o nome ultrapassando, invadindo uma outra coluna, eu posso usar uma propriedade chamada de mesclagem, tá? Que está dentro também do formatar. Se eu selecionar as duas colunas, formatar, mesclar células, tá? Mesclar e centralizar, ou então eu posso simplesmente mesclar as duas células. Centralizar as células, ou melhor, centralizar, mesclar e centralizar, faz com que eu junte as duas células e o que esteja dentro dela fique centralizado. Tá? Então, clica aqui, formatar, mesclar e centralizar. Ok? Então, vamos lá. Eu montei um boletim simples, venho para formatar, tenho essa primeira opção de limpar formatação direta. Formatação, na verdade, de uma célula é colocar
algum formato, como o próprio nome já diz, tá? Se eu estivesse tratando de moeda, né, valor moeda, no caso real, que é a nossa moeda, eu poderia simplesmente chegar aqui, formatar, formato numérico e escolher moeda. Ele já colocaria o R cifrão para definir que a moeda é brasileira, o real. Ou eu poderia clicar aqui. Se eu quisesse, por exemplo, porcentagem, estaria aqui. Se eu quisesse formato de número, né? E aí eu defino quantas casas decimais eu preciso depois da vírgula. Eu posso estar acrescentando ou eu posso estar retirando as casas decimais. Acrescento e retiro as casas decimais. Formatar ainda, eu tenho a opção de data, hora ou científico, né? Ou geral. Então, o formatar, o limpar a formatação, que tem aqui, ó, é simplesmente tirar essa formatação. No caso da seleção que nós fizemos, está em porcentagem. Formatar, limpar a formatação. Ele traz um número simples, né? Formatado simplesmente, do jeito que a gente inseriu quando criamos a tabela. Certo? Então, eu tenho essa opção de limpar a formatação e tenho a opção de formatar numérico, algumas opções já pré-definidas. Caso você queira uma formatação mais específica, você pode vir formatar célula e aí ele me dá a porcentagem, né? Por exemplo, se eu quero nesse formato, se eu quero quantas casas decimais eu quero, zeros à esquerda, tá? Separador de milhar, número negativo em vermelho, ok? Então eu posso estar escolhendo moeda. Não é brasileiro. Qual é a moeda que você está trabalhando? É real, é dólar, é ien, é libra, enfim. Qual é a fonte que eu quero para aquela célula que está marcada aqui, no caso aqui essa célula B8. Então qual é o tipo de fonte, se está negrito itálico, qual é o tamanho dela, qual é o idioma, o estilo da fonte, certo? A cor dela, se tem algum relevo ou não, se tem uma sobrelinha, um tachado, uma sombra. Então vocês podem colocar aqui, ó, do jeito que vocês acharem mais conveniente. Tá? Eu posso colocar uma sombra, né, o espaço até o conteúdo, que no caso aqui é 2, eu posso dizer que a esquerda tem 0,3, 35, um plano de fundo, né, por exemplo, verde. Lá está plano de fundo verde. Então é uma formatação da célula em si, tá? Não é do número, do que a gente pode fazer, mas no caso aqui é da célula. E depois feito isso, eu posso limpar a formatação. Eu tenho a opção de linha, posso definir aqui a altura. No caso está 0,45, eu posso colocar 0,95. Ele vai me dar a altura. Ainda na linha eu posso a altura ideal, 2 centímetros. Agora 3, né? Sei lá, escolhe da medida que for conveniente para criar a sua tabela. Eu posso estar ocultando a linha. Então a minha linha está aqui, ó, 7, 9, está faltando a 8, né? Ao clicar duas vezes aqui ela aparece. Então eu posso estar ocultando linha, como eu posso estar ocultando coluna. A mesma coisa é eu clicar aqui e selecionar a opção ocultar. Cliquei com o botão direito, ocultar. Posso clicar com o botão direito em cima da coluna, ocultar a coluna. Então note que também ao clicar em cima da coluna ou da linha, ele já me traz algumas opções, né? Largura ideal, como tem lá no formatar, inserir coluna, coluna à esquerda, excluir conteúdo da coluna. Aqui ele já é diferente, inserir linhas selecionadas, excluir conteúdo de linhas. Então veja que eu tenho várias maneiras de adquirir, né, de chegar no ponto que eu quero. O estilo de formatação, ou melhor, perdão, a planilha, eu posso renomear a planilha, é esse nome que está aqui, ó. Vamos botar boletim escolar, está aqui, ó, boletim, como eu também posso clicar com o botão direito, renomear a planilha, boletim escolar 1, tá? Então eu posso estar fazendo desses dois modos.
No formatar ainda eu tenho mesclar células, que eu já mostrei para vocês. Página, então eu vou formatar a página. Para quem assistiu a aula de LibreOffice Write, eu já conheço essa formatação de página, que eu vou escolher o tipo do papel que eu vou estar utilizando na impressão, qual é a orientação, se é paisagem, se é retrato, as margens que ele vai utilizar, o plano de fundo, cabeçalho, enfim, as formatações básicas que nós já vimos no LibreOffice Write, certo? O que é que eu tenho mais? Formatação condicional, que aqui eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Mas para que a gente entenda a formatação condicional, eu vou simplesmente fazer uma função média, que eu preciso da média. E como é que eu faço a função média? O Calc ele já traz para a gente uma função já chamada média, mas eu não vou utilizar essa média ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar as 3 e dividir pela quantidade de notas, no caso também 3. Então eu vou clicar aqui, colocar igual. Toda fórmula ela começa com o sinal de igual. Então, o que é que eu vou fazer? Vou abrir um parêntese, vou dizer esse mais esse mais esse, fecho o parêntese, dividido por 3, que aí me traz uma média. 5,666667. Eu posso simplesmente, para não ficar fazendo para todos esses alunos, eu posso simplesmente clicar nesse quadradinho que está no canto inferior direito. Ele vai se transformar numa cruz, o meu mouse, e só arrastar e ele faz a mesma função que eu escrevi aqui em cima para as demais. Então notem que eu tenho aqui várias casas decimais após a vírgula. Então eu posso simplesmente ir reduzindo e deixar apenas 2 casas decimais. Então cada aluno já tem a sua média. Então vamos supor que para o aluno ser aprovado, a média dele seja 100. Então vou mostrar para vocês agora a questão da formatação condicional. Formatação condicional, obviamente eu vou ter que estar selecionado aqui, deixando o meu cursor aqui, formatar, formatação condicional, condição. Eu já tenho algumas condições aqui, vou excluir, excluir essa aqui também, porque eu já tinha algumas condições, mas eu vou adicionar novas condições. Adicionar, se o valor for maior ou igual a quanto a 6, eu vou dizer para ele que tem um estilo. Então vou adicionar um novo estilo aqui, AP de aprovado, e vou colocar um efeito de fonte azul. Para ele ser aprovado ele tem que estar azul. Ok. Vou adicionar mais uma condição, se for menor que 6. Então vou criar um novo estilo e vou colocar aqui RP, que é reprovado. Efeito de fonte para vermelho. Ok? Ok. Então, tudo azul. Deu errado. Formatar. Condição. Sim. Coloquei menor ou igual. Na verdade é maior. Ok. Então todas estão vermelha. Mas, por exemplo, se eu tiver uma nota aqui maior que essa, ele já transforma em 6.7 e ela já fica azul. Se eu tiver aqui, por exemplo, um 4, 6.2. Então eu consigo fazer a formatação condicional. Aqui eu tenho alinhamento, então, por exemplo, formatar alinhamento centralizado, que são essas condições que eu tenho aqui, a direita, centralizada e a esquerda. O que é que eu tenho mais na formatação? Agrupar quando eu estiver trabalhando com desenho, já foi mostrado na aula passada. Ferramentas, eu tenho ortografia, verificação ortográfica, idioma no qual eu estou trabalhando, proteger documento. Então a planilha, na verdade, eu posso colocar uma senha nessa planilha para que ninguém possa
ter acesso ou não fazer alteração. Recalcular o conteúdo da célula e aqui algumas opções avançadas que nós não entraremos no mérito, tá? Então essa foi a aula básica de formatação de planilha, formatação de célula em si. E a atividade é vocês construírem uma planilha de acordo com essa e trabalhar a questão das inserções, né, de colunas, de linhas, da formatação condicional, do alinhamento, trabalhando de borda, colocando a borda na planilha e as casas decimais após a vírgula, tá? Então fica aí e até a próxima.